Olá, meus irmãos. Meu nome é Marina e está começando mais um Palavra Viva. Amados irmãos e irmãs, a Palavra de Deus nos apresenta hoje uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre um grande banquete preparado por um homem generoso. Esse banquete simboliza o reino de Deus e o convite que ele faz a cada um de nós para vivermos em comunhão com ele. Porém, nesta parábola, vemos algo curioso. Os convidados começam a apresentar desculpas, justificando por que não poderiam comparecer. Essas desculpas, embora pareçam razoáveis, revelam como muitas vezes colocamos coisas temporais acima do eterno. Hoje vamos explorar essas desculpas, trazê-las para o contexto moderno e refletir sobre como devemos responder ao chamado de Deus. A leitura está em Lucas, capítulo 14, versículos 16 ao 24, que diz assim. O versículo 15 diz assim: a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa às ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Agora vamos estudar sobre a primeira desculpa que foi dada ao convite para a grande ceia. A primeira desculpa foi: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Lucas capítulo 14, versículo 18. O primeiro homem convidado alegou que havia comprado um campo e precisava inspecioná-lo. Sua desculpa estava relacionada às suas posses, ao seu patrimônio. O que isso significa? Esse homem simboliza aqueles que colocam as riquezas materiais acima do convite de Deus. Ele escolheu cuidar do que tinha adquirido em vez de desfrutar da comunhão com o Senhor. Nos dias atuais, isso se reflete em muitas formas. Quantos de nós dizemos: estou ocupado demais para buscar a Deus? Outros dizem: preciso cuidar do meu negócio. Outros dizem: preciso cuidar do meu trabalho, preciso trabalhar, preciso cuidar das minhas finanças. Outro exemplo moderno é: pense
em alguém que passa dias inteiros focado em conquistar bens, trabalhar sem descanso, mas nunca encontra tempo para abrir a Bíblia, orar ou ir à igreja. A reflexão é essa. A Bíblia nos alerta em Mateus capítulo 6, versos 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Irmãos, será que estamos tão preocupados com o material que esquecemos do espiritual? A segunda desculpa. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. O segundo homem convidado justificou a sua ausência dizendo que havia comprado bois e precisava testá-los. Aqui, a desculpa representa o trabalho e as ocupações cotidianas. Nos dias atuais, como isso se aplica? Muitos de nós usamos o trabalho como uma justificativa para negligenciar o chamado de Deus. Dizemos: não tenho tempo de buscar a Deus, porque minha agenda está lotada. Um exemplo moderno é: imagine um profissional que acorda cedo, trabalha até tarde e chega em casa tão exausto que sequer se lembra de orar. Ele acredita que todo o seu sucesso depende apenas do seu esforço. E a reflexão que fica é essa que está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Querido, nosso trabalho é importante, mas ele nunca deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. A terceira desculpa: acabo de me casar e por isso não posso ir. O terceiro homem alegou que havia acabado de se casar, colocando seu relacionamento como prioridade acima do banquete. O que isso nos ensina? Essa desculpa representa aqueles que colocam pessoas ou relacionamentos acima de Deus. Quantas vezes justificamos nossa ausência diante do Senhor, dizendo: minha família, meus amigos ou meu cônjuge precisam de mim agora. Exemplo moderno. Pense em alguém que coloca tanto esforço em agradar os outros que se esquece de agradar a Deus. Ele dedica todo o seu tempo a construir relacionamentos, mas negligencia a comunhão com o Criador. Reflexão. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 10, versículos 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa que devemos abandonar as nossas responsabilidades familiares, mas que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. A reação do dono do banquete. O dono do banquete ficou indignado com as desculpas e enviou seus servos para convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Isso simboliza que o reino de Deus está aberto a todos, mas muitos recusam por suas próprias escolhas. Nos dias de hoje, ainda vemos pessoas resistindo ao chamado de Deus. Elas dizem: estou muito ocupado agora, depois eu penso nisso. Mas o perigo está em achar que sempre haverá tempo. A palavra de Deus nos alerta em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus nos chama agora, não amanhã. O banquete está preparado,
mas a porta não ficará aberta para sempre. A relutância que devemos ter contra as desculpas. Irmãos, para aceitar o convite de Deus, precisamos vencer a relutância que há dentro de nós. Isso exige priorizar o reino de Deus, resistir às tentações e distrações e responder ao seu chamado diariamente. Priorize o reino de Deus. Coloque as coisas do Senhor acima de todas as preocupações deste mundo. Resista às tentações e distrações. Não deixe que as distrações ou ocupações, tentações ou relacionamentos te afastem de Deus. Responda ao chamado dele imediatamente. Não procrastine. O convite está feito, mas a resposta é sua. Queridos irmãos, o grande banquete de Deus simboliza a comunhão eterna com Ele. Recusar esse convite é recusar a vida eterna. Cada desculpa apresentada na parábola nos lembra que, se não cuidarmos, sempre encontraremos algo que nos afaste do Senhor. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Hoje Deus te convida para o seu banquete. Ele diz: venha como você está. Não deixe as ocupações ou os bens impedirem que você me aceite. Será que você está tão ocupado com os seus relacionamentos, bens, que isso tem te impedido de se achegar ao Senhor? O que você responderia a Ele? Será que isso está sendo um empecilho? Tire os empecilhos, tire as distrações, tentações e veja que Deus está chamando. Não endureça o seu coração. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Tiago 4, versículo 8. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos, capítulo 3, versículo 19. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Salmos 145, versículo 18. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Arrependa-se hoje. Diga para o Senhor: Senhor, perdoa-me, guia-me para o teu banquete eterno. Oração. Senhor, meu Deus, somos gratos pelo teu convite ao banquete eterno. Perdoa-nos por muitas vezes recusarmos a tua graça, presos a distrações desse mundo. Hoje, nos arrependemos e escolhemos nos achegar a ti. Dai-nos hoje um coração obediente e disposto a priorizar o teu reino. Que sejamos dignos de tua comunhão e testemunhas vivas do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, comprometa-se hoje com Deus. Compartilhe esse convite. Curta, comente e siga para mais mensagens transformadoras. Que Deus te abençoe.